Bíblia, gosto de abrir a Bíblia, né, com a igreja, com os irmãos. Rapidamente, vamos ler aqui alguns versículos do capítulo 32 de Gênesis, versículos 22 a 30. O tema desse nosso devocional, desse nosso pequeno estudo, é a noite de luta, tá bom? Vamos ler aqui, capítulo 32, 22 a 30 de Gênesis. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Raquel estava grávida naquele tempo, né? Então ele só tinha 11 filhos no momento ali, eram 11 filhos. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dize: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Amém. Queridos, e nós poderíamos tirar aqui muitas coisas, assim, lições muito profundas desse episódio da vida de Jacó. São tantos detalhes maravilhosos. Eu tenho aqui o apanhado que eu fiz. Vou pegar aqui rapidinho o apanhado, só para me ver aqui a data. Foi uma data, dia 22 de janeiro de 2022. Tem mais de um ano eu fiz esse apanhado, que vem aqui, tem muitas perguntas, muitos detalhes mesmo, só que eu não vou entrar nesses detalhes todos, porque para não ficar uma pregação maçante, um estudo maçante. E eu vou direto à aplicação desse estudo, tá bom? Para a nossa vida espiritual, para nossa lição espiritual, quem sabe até mesmo profética, né, para as nossas vidas. E vamos aqui para as primeiras perguntinhas, né? O que representa, irmãos, a experiência de Jacó durante aquela noite de luta? Se a gente fosse entrar na história de Jacó, a gente tira muita experiência para a nossa vida, mas eu quero aplicar essa história para o nosso futuro, para aquilo que vai acontecer conosco, para as lutas que nós iremos enfrentar no futuro próximo. Eu gostaria de frisar esse detalhe. Não vai demorar, irmãos, a luta, a dificuldade que nós iremos enfrentar também no futuro. É um futuro muito próximo. E o que representa essa experiência que Jacó teve durante aquela noite de luta com aquele homem que ele pensava que era um homem, mas depois ele descobriu que não era um simples homem, era o próprio Cristo que estava ali com ele, né? Um anjo que em letra maiúscula, né, representa mesmo o próprio Cristo, né? Então, a experiência de Jacó durante aquela noite de luta, meus irmãos, e angústia, representa a prova pela qual o povo de Deus deverá passar precisamente antes da segunda vinda de Cristo. Está em Patriarcas e Profetas 137. Então, essa experiência de Jacó, durante esse período de luta, de angústia, se coloquem ali no lugar de Jacó, meus irmãos. Jacó estava com o coração angustiado demais, estava tudo ameaçado, parece que tinha ali um buraco diante dele, a família, os filhos, a esposa, a própria vida, tudo estava ali como se fosse Maria movediça. O coração de Jacó, acredito que não estava assim, estava para explodir de tanta preocupação, de tanto medo, de tanta angústia. E exatamente essa experiência que nós iremos enfrentar no futuro próximo. Essa experiência de Jacó, meus amados, representa a prova pela qual eu vou passar, pela qual você vai passar, precisamente antes da segunda vinda de Cristo. Amém? Mas o Senhor vai nos dar vitória, assim como Jacó foi vitorioso, né? O profeta Jeremias, em santa visão, olha só essa profecia de Jeremias, olhando para este tempo, olha o que foi que ele disse, Jeremias capítulo 30, versículos 5 a 7. Ouvimos uma voz de temor, mas não de paz. Por que se tem tornado macilentos todos os rostos? Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante.
e é tempo de angústia para Jacó. Esse tempo, irmãos, é chamado tempo de angústia para Jacó, ou tempo de angústia de Jacó, que nós iremos enfrentar essa angústia. Nós vamos entender um pouco mais para frente o que está contido essa angústia, o que significa essa angústia, o porquê dessa angústia, tá? Nós vamos entender melhor. Quando se dará esse tempo? Esse tempo de angústia no tempo do fim, né? Quando se dará esse tempo? Eu coloquei essa imagem aqui, uma visão, né, que a irmã Ellen White teve naquele livro Vida e Ensinos. Ela teve uma visão, né, que o povo de Deus caminhava num caminho muito estreito, e eles saíram com uma carroça, depois o caminho ia se estreitando, eles tinham que abandonar a carroça, depois eles iam só de cavalo, depois com o tempo os cavalos também andavam, não cabiam naquele caminho tão estreito, né? Eles tinham que abandonar também os cavalos, depois eles andavam só com as bagagens, e com o tempo nem as bagagens não cabiam mais naquele caminho, abandonavam as bagagens, depois eles tinham que andar descalço, não podiam mais andar com os calçados, eram descalços, depois com o tempo, meus irmãos, eles tiveram que andar só pendurado nas cordas, porque nem chão não tinha mais. Foi uma experiência muito, uma visão que ela teve que realmente descreve aquilo, todo o processo que eu vou viver, que os irmãos vão viver antes da volta de Cristo, né? Nós iremos passar por esse caminho, nós iremos passar por essa experiência de Jacó. Então, quando se dará esse tempo? Quando Cristo cessar a sua obra como mediador em prol do homem, então começará esse tempo de angústia, meus amados, meus irmãos. Então, quando Cristo se levantar e dizer assim, está feito, quando ele cessar a sua obra como mediador em prol de nós, esse tempo vai começar, esse tempo de angústia, né? Vai ser uma angústia mental, uma angústia emocional, uma angústia pelo medo de não ter alcançado o beneplácito, a misericórdia e a graça de Deus, o medo de que os pecados não foram perdoados, e será uma angústia muito terrível, uma angústia muito tremenda. Ter-se-á, então, decidido o caso de toda a alma, e não haverá sangue expiatório para purificar do pecado, e por isso que a angústia se torna, né? Mas no caso, as pessoas que passarão por essa angústia, creio eu que, não sei, né, se vão saber se o tempo da graça já se fechou, mas ao mesmo tempo será uma angústia, como eu falei, né, mental, uma angústia espiritual mesmo. Senhor, será que os meus pecados foram perdoados, meu Deus? Será que o meu caso foi decidido para a vida ou foi decidido para a morte? Então, cada caso, irmão, já terá sido decidido. Não haverá mais sangue expiatório para purificar do pecado. A porta da graça, nesse período, já vai estar fechada. Não vai ter mais como a gente pleitear com Deus, né? Ou Cristo pleitear com Deus pela nossa salvação, pela nossa justificação, né? Pela paz, pelo perdão dos nossos pecados. Então, assim como Jacó foi ameaçado de morte por seu irmão irado, o povo de Deus estará em perigo por parte de quem, irmãos? Dos ímpios que procurarão destruí-los. Então, nesse tempo, todas as pessoas que não estão ali com seu destino selado para a salvação, eles se colocarão ali como instrumentos de Satanás para nos ameaçar, né? A mesma ameaça que Jacó sofreu. Assim como Jacó foi ameaçado de morte por seu irmão, que estava ali irado, porque a história conta, né, que Esaú realmente foi instigado por Satanás. Eu tenho até uma perguntinha aqui que eu coloquei, mas eu li no Patriarcas e Profetas que ele foi instigado por Satanás. Ele estava ali realmente, o objetivo de Esaú, quando saiu com aqueles homens armados, não foi para conversar, não foi um pensamento diplomático, não. Ele saiu realmente com vontade de exterminar Jacó. Por quê? Porque ele imaginava que Jacó estava voltando para reclamar a herança, né? Porque ele tinha sido, sim, agora o primogênito. Esaú sabia que espiritualmente Jacó era o primogênito, porque ele recebeu a bênção da primogenitura, né? Mas depois a gente conhece a história, Jacó demonstrou claramente para ele
que não foi esse o objetivo, né? Que ele tinha voltado. Então, meus irmãos, assim como Jacó foi ameaçado de morte por seu irmão, o povo de Deus estará em perigo por parte dos ímpios, que procurarão destruí-los. Esses ímpios aqui, irmãos, se baseiam em quê? Se baseiam naqueles que não conhecem a verdade? São aquelas pessoas que nunca ouviram falar da palavra de Deus? Ou são aqueles nossos próprios irmãos que caminharam conosco para a igreja? Tem um salmo de Davi que ele fala isso, né? Ele diz que o meu inimigo eu esqueci mais ou menos como é que é o salmo. Ele fala assim: meu inimigo é aquele que caminhava comigo para a igreja, né? Juntos íamos à casa do Senhor. Então, meus irmãos, esses ímpios aqui, que estarão nesse tempo com seus destinos selados para a perdição, serão nossos próprios irmãos que caminharam conosco, quem sabe família, quem sabe filhos, quem sabe irmão de sangue. Irmãos, a gente não tem ideia de quem estarão, né? E nós enquanto nós temos oportunidade, oremos, jejuemos, para que o mínimo possível, na verdade, o máximo possível, possam estar junto conosco nesse período, né? Salvos, selados para o céu, e não como instrumentos de Satanás. Mas, infelizmente, muitos desses ímpios serão nossos irmãos que se voltarão contra nós para nos perseguir, né? Para nos destruir. A história conta, né? Foi o irmão dele, foi o irmão de Jacó, Esaú, seu irmão gêmeo, que veio ali com sangue no olho para lhe destruir, para lhe desbaratar ele e toda a sua família. E assim como o patriarca lutou toda noite para conseguir livramento da mão de Esaú, clamarão os justos a Deus dia e noite por livramento dos inimigos que o cercam, meus irmãos. Nós estaremos clamando nesse período de angústia, quando não existirá mais intercessor por nossos pecados. Como eu digo nós, porque irmãos, nós temos que nos ver nesse momento aí, nessa situação, né? Eu quero estar ali clamando como uma justa diante do Senhor. E você também, que está me ouvindo agora, se veja, né? Contemple ali diante de Deus como um justo, como uma justa, clamando por livramento dos inimigos, né? Jacó ficou ali, meus amados, a noite inteira lutando ali com aquele homem. Depois ele percebeu que não era um ser comum, era um homem, né, o homem Deus, né, ser espiritual que estava ali, e ele começou ali clamar, pleitear com aquele homem, até que ele conseguiu alcançar, né, a vitória. Então, assim como o patriarca lutou toda a noite para conseguir livramento da mão de Esaú, clamarão os justos a Deus dia e noite por livramento dos inimigos que o cercam. Nós temos clamado hoje em tempos de paz, meus irmãos, dia e noite. Nós temos feito aí nossas campanhas de oração, temos feito aí os nossos propósitos diante de Deus, clamando dia e noite verdadeiramente, com jejum, com pranto, nos lançando aí com o nosso rosto no pó, clamando ao Senhor pela nossa família, pela nossa salvação. Os demônios, eles estão, irmãos, se arregimentando como nunca antes, porque eles estão a par dos finais dos tempos. E eles estão trabalhando como nunca trabalharam antes, para tirar o máximo possível dos filhos de Deus, dos eleitos de Deus, né? Dos caminhos do Senhor. E nós precisamos, assim como Jacó, clamar dia e noite por livramento para nós e para a nossa família. Qual será a estratégia do inimigo nesse tempo, meus irmãos? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Estão conseguindo ver aí a projeção? Me deem um feedback. Amiga, Sim, nós estamos sim. te ouvindo, mas os slides não estão aparecendo por completo. Não, então eu vou aqui virar, e aí vocês vão ter que puxar o zoom. Então, e agora, tá aparecendo? Agora sim, agora está aparecendo todo. Tá certo. Então aí vocês puxam, se ficar muito pequenininho, vocês puxam o zoom aí, tá bom? Assim que eu faço. Aí fica bom, tá? Então tá certo. Então qual será a estratégia do inimigo nesse tempo, minhas queridas irmãs e irmãos?
O inimigo ele tem usado muitas estratégias, né, para nos distrair, tirar o nosso foco de Cristo, tirar o nosso foco da salvação. Nós não fazemos ideia, irmãos, o mundo espiritual está em constante movimento, né? E mais do que nunca, nós precisamos estar a par dessas estratégias, buscar do Senhor, que ele venha desenrolar o rolo dos mistérios dele. E como é que ele desenrola para nós esses mistérios, nosso Deus? Em nossa vida de oração, em nossa vida de jejum e oração. O Senhor vai manifestando aí os mistérios, né, do mundo espiritual e nos revela ali as estratégias de Satanás. E qual será a estratégia do inimigo nesse tempo? Aqui diz, ó, Satanás acusar a Jacó diante dos anjos de Deus, pretendendo o direito de destruí-lo por causa de seu pecado. Levar Esaú a marchar contra ele. E durante a longa noite de luta do patriarca, Satanás esforçou-se por impor-lhe a intuição de sua culpa, a fim de desanimar e romper o seu apego com Deus. Então, essa mesma estratégia que Satanás usou com Jacó naquele dia de luta, lá no Val de Jaboque, é a mesma estratégia que Satanás estará usando. Ele tem usado hoje, ele vai usar com muito mais afinco nesse tempo de angústia, meus irmãos. Ele acusou Jacó diante dos anjos de Deus, pretendendo o direito de destruir Jacó. Por quê? Por causa do seu pecado, né? Ele levou também o quê? Ele levou Esaú a marchar contra seu irmão. E ele vai levar também os ímpios a marcharem contra os justos naquele dia, naquele tempo de angústia. E sabe o que mais que ele vai fazer? Ele vai fazer aqui 3 coisas que a gente vê nesse texto aqui, né? Ele nos acusa diante dos anjos, pretendendo o direito de nos destruir. Ediane é uma pecadora. Ediane pecou. Ediane é assim, é assada, não presta. Ela é minha por direito, nos acusa, né? Graças a Deus que nós temos ali o relato de Zacarias, capítulo 3, né? Ali a experiência do sumo sacerdote, né? Josué, que estava ali à direita, né? De Deus ali, e Satanás estava acusando. Mas o que foi que Jesus fez? Repreendeu ele, né? Que o Senhor te repreenda, Satanás. Que o Senhor te repreenda. Isso está lá no livro de Zacarias, capítulo 3, verso de 1 em diante. Não é este aqui um tição tirado do fogo, né? Eu morri por ele está gravado nas palmas das minhas mãos. Então o inimigo acusa, mas nós temos um advogado que nos defende. Glórias a Deus, graças a Deus por isso, né? Então a primeira coisa que o inimigo vai fazer, como estratégia, é nos acusar. A segunda coisa é fazer com que os inimigos se levantem, marchem contra nós para nos desbaratar. E a terceira coisa que ele faz, ele vai fazer muito bem feito, levar a gente a ter uma angústia mental terrível, é se esforçar para impor em nossa mente, né, a intuição de nossa culpa. E aí nós vamos dizer, nossa, realmente, eu não presto, eu pequei, será que meu pecado foi perdoado? Para quê? Para nos desanimar, para que a nossa ligação com Deus possa ser rompida. Esse é o objetivo do inimigo, ele vai tentar ali nos tirar a conexão com o nosso Deus pela dúvida, pela incerteza, pelo desânimo. Será que os meus pecados foram perdoados, meu Pai? Será que realmente o meu caso está sem remédio, não foi remediado, não tem mais jeito para mim? Queridos, fiquemos muito, muito alertas contra essas estratégias de Satanás, que ele tem usado hoje e que ele vai usar muito mais nesse tempo de angústia. Como Jacó conseguiu prevalecer na luta contra o anjo? Jacó prevaleceu, a história diz que ele prevaleceu. O nome dele foi mudado de Jacó para Israel. E hoje, o povo dos judeus, né, israelitas, são conhecidos como povo de Israel, né? Jacó conseguiu prevalecer na luta com o anjo. Mas como que ele conseguiu prevalecer? Olha o que diz. Mas segurou firmemente o anjo e com brados ardorosos, aflitivos, insistiu em sua petição até que prevaleceu. Coisa maravilhosa, irmãos, essa estratégia essa luta de Jacó traz para nós também estratégias, né? Jacó, ele bradou, ele orou, ele clamou, suplicou. E aqui diz que foram brados ardorosos, irmãos.
Eu até contemplo pela fé, Abraão mesmo gritando em alta voz. Ele estava sozinho ali, não tinha pessoas ali. Ele estava à vontade, estava só ele e Deus. E ele clamava, gritava com brados ardorosos, aflitivos, gemidos. E ele insistiu em sua petição até que prevaleceu. E essa aqui, irmãos, deve ser a nossa postura hoje e, sobretudo, nesse tempo. Temos que levar a Deus as nossas preces também em brados ardorosos, aflitivos, né? Eu creio que o coração de Jacó nessa oração é como se acho que fosse sair da boca, né? E eu estava lendo de um texto inspirado que dizia que em nossas orações o anjo, ele toma nota das batidas dos nossos corações. Eu não sei quantos de vocês já leram esse texto, mas até a batida do nosso coração, o ritmo ali, o anjo toma nota quando nós estamos em oração diante de Deus. Isso é maravilhoso, né? Então, aqui diz que essa foi a forma que Jacó alcançou a vitória, através da oração ardorosa, da oração realmente, o clamor, e insistiu, uma oração insistente. Nós precisamos orar e continuar orando, insistir em oração, até que nós alcancemos, irmãos, as respostas às nossas petições, até que nós prevaleçamos, assim como Jacó prevaleceu. Mas por que ele foi perdoado, queridos? Ele foi perdoado, ele foi transformado, ele foi ali recompensado, mudado, o nome dele foi mudado de um nome que lembrava o passado, lembrava o pecado, para um novo nome de príncipe, de vencedor. Mas por que ele foi perdoado? Se Jacó não se houvesse arrependido previamente do pecado, de obter a primogenitura pela fraude, Deus não poderia ter ouvido sua oração e misericordiosamente preservado sua vida. Então, por que ele foi perdoado, irmãos? Porque ele se arrependeu previamente do seu pecado. Eu creio, irmãos, que esses 20 e tantos anos que Jacó ficou longe de sua casa, da sua terra, naquele lugar, né, conseguindo ali conquistar suas riquezas, sua família, tenho certeza que foi em constante oração, buscando a Deus, Senhor, me perdoa. Quem sabe Jacó tinha sonhos, tinha pesadelos, né? À noite, quem sabe o sono lhe roubava, ele não conseguia dormir pensando no passado, nas coisas que ele tinha feito, enganou seu pai, enganou seu irmão, muita coisa que realmente lhe oprimia a alma, mas o tempo todo eu creio, irmãos, que Jacó pedia, orava e se arrependeu realmente de todos os seus pecados. E aqui diz que por conta disso que ele foi perdoado, ele conseguiu obter, né, como aqui, por isso que ele foi perdoado, porque ele havia se arrependido previamente do pecado. E nós precisamos, irmãos, nos arrepender previamente de todos os nossos pecados. Todos eles precisam ser lançados aos pés de Cristo, através da confissão, o arrependimento. Arrependimento é obra do Espírito Santo, irmãos. Não brota de nós. Nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, brota em mim arrependimento genuíno, verdadeiro. E como é que a gente sabe, irmãos, quando realmente nós nos arrependemos de um pecado? Eu creio, pelo que eu já estudei, é quando a gente confessa e não volta à prática daquele pecado. Por mais que a gente tenha ali uma inclinação ali para cometer, mas a gente se lembra, nós nos lembramos ali, nós nos lembramos de tudo que nós passamos por conta daquela miséria, daquele pecado, e nós não damos ali aquele passo, o precipício, mesmo ali correndo o risco de dar, porque creio eu que nessa luta, nesse caminhar, nós sempre teremos um risco de cometer pecados, né? Mas o Senhor nos garantirá a vitória, assim como Jacó, né? Se arrependeu previamente, nós precisamos também nos arrepender previamente de todos os pecados que temos cometido. O mesmo se dará conosco, meus irmãos. Assim, no tempo de angústia, se o povo de Deus houvesse de ter pecados não confessados para aparecerem diante deles, enquanto torturados pelo temor e angústia, abater-se-iam. O desespero lhes cortaria a fé e não poderiam ter confiança para pleitearem com Deus seu livramento.
Por isso que nós temos que ter nossos pecados todos confessados. Por isso que nós devemos nos arrepender de todos os nossos pecados, irmãos. Porque se nós não tivermos os nossos pecados lançados lá no santuário celestial, no tempo de angústia, como aqui diz, o desespero vai cortar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. E nós iremos acabar cedendo, não é verdade? Com os qualquer que seja um pecado não confessado, não arrependido, esse único pecado vai detonar nossa vida nesse período, vai acabar conosco. Então nós precisamos lançar tudo, até aqueles pecados que nós, quem sabe, nos esquecemos. Às vezes eu faço esse exercício, né, com o Senhor me lembra, meus irmãos, o Senhor me lembra de cada coisa que eu nem me lembrava assim, e eu confesso diante do Senhor. Então, nós precisamos realmente nos lembrar, pedir ao Espírito Santo para que nós venhamos confessar e nos arrepender de tudo, de todos os nossos pecados, para que no tempo de angústia, a nossa fé não venha desfalecer e a nossa confiança em Deus não venha desfalecer. E aqueles que não confessaram todos os pecados, o que acontecerá com esses? Todos que se esforçam por desculpar ou esconder seus pecados e permitem que eles permaneçam nos livros do céu, sem serem confessados ou perdoados, serão vencidos por Satanás. Está aqui, serão vencidos. Nós não queremos ser vencidos por Satanás, mas infelizmente muitos naquele dia irão ser vencidos. Por quê? Porque esconderam pecados, porque não confessaram seus pecados diante do Senhor, porque não clamaram, não oraram, não jejuaram, não se renunciaram, não se sacrificaram, como aquela visão lá da irmã Ellen White, lá naquele caminho estreito, não abandonaram ali as coisas que precisavam abandonar, renunciar coisas que precisavam renunciar. O caminho estreito é um caminho de renúncia, é um caminho de sacrifício. E aqui diz que por esconderem, por desculparem e esconderem pecados, esses pecados continuam ali registrados no livro do céu, porque não foram confessados e abandonados. E o que acontecerá, por fim, serão vencidos por Satanás. Ele vai ficar muito feliz, porque será mais uma alma que ele vai conseguir levar para o fogo e enxofre, né? E nós não queremos, irmãos, ser combustível para o fogo, não é verdade? Eu não quero, meus irmãos, ser combustível para fogo e enxofre. E eu sei que nenhum de nós que estamos aqui nessa reunião queremos ser. Então, nós precisamos fazer o quê? Nos esforçar em Deus, confessar, não esconder nenhum pecado, confessar tudo e abandonar em nome de Jesus Cristo. Qual é o segredo para a vitória, então? Qual é o segredo? As maiores vitórias da Igreja de Cristo, ou do cristão em particular, não são as que são ganhas pelo talento, ou educação, pela riqueza ou favor dos homens. São as vitórias ganhas na sala de audiência de Deus, quando uma fé cheia de amor e agonia lança a mão do braço forte da oração. Que coisa linda, meus amados. Então, as maiores vitórias da Igreja de Cristo, as maiores vitórias da Ediane, as maiores vitórias do irmão Pedro, as maiores vitórias da Cleia, da Kátia, da irmã Glória, da Lília, da Sandra, da outra irmã Sandra, de todos que estamos aqui presentes nessa reunião, da irmã Alexandra, as maiores vitórias não é conquistada pelo talento, não é conquistada pela educação, pela riqueza, pelo favor dos homens. Essa vitória que você e eu, em Cristo Jesus, iremos alcançar, ela vai ser ganha na sala de audiência de Deus, quando uma fé cheia de ardor e agonia lança a mão do braço forte da oração. É a oração, é o jejum, é nos rasgar diante de Deus, nos despir diante de Deus, como diz lá o livro de Joel. Ele diz assim, rasgai as vossas vestes, né? Os vossos corações, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor de todo o coração. Então, nós precisamos rasgar os nossos corações diante de Deus, irmãos, através da oração, porque as nossas vitórias, elas serão ganhas somente quando assim o fizermos, na sala de audiência do nosso Deus. Aqueles que não estiverem dispostos a abandonar todo o pecado e buscar fervorosamente a bênção de Deus, não a obterão.
Mas todos os que lançarem mão das promessas de Deus, como fez Jacó, e forem tão fervorosos e perseverantes como ele foi, serão bem-sucedidos como ele. Então, nós não podemos abandonar, né? Como aqui diz, aqueles que não estiverem dispostos a abandonar todo o pecado, né? Nós temos que abandonar todos os pecados e buscar fervorosamente a bênção de Deus, para que alcancemos a vitória, né? Mas todos que lançarem mão das promessas de Deus, como fez Jacó, e forem tão fervorosos e perseverantes como ele foi, serão bem-sucedidos como ele. Então, aqui está o segredo, meus queridos, meus irmãos, minhas amadas irmãs. Devemos lançar mão das promessas de Deus. O Senhor tem muitas maravilhosas promessas. E ele reivindicou estas promessas diante do Senhor. Foi fervoroso, foi perseverante. E assim ele foi bem-sucedido. Ediane, Aquiane, todos meus irmãos que estão aqui presentes, Cleia, sejamos perseverantes, sejamos fervorosos, para que nós venhamos ser o quê? Bem-sucedidos como Jacó foi. De todas as bênçãos, meus irmãos, todas as bênçãos que o Senhor pode nos outorgar, a salvação em Cristo, a bênção do perdão e da justificação é o maior de todos esses presentes, não é verdade? E para a gente obter, nós precisamos perseverar, sermos fervorosos, insistentes na presença do Senhor. E Deus não fará justiça a seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Amém? Lucas 18, versículo 7. Deus nos fará justiça, meus irmãos. Deus, ele é justo. E ele fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, mesmo que ele pareça tardio. Mas ele vai fazer justiça. Nós precisamos também fazer a nossa parte nesse processo. Não é verdade, irmãos? No processo aí das respostas às nossas orações, dos clamores, dos nossos gemidos diante de Deus, das angústias de alma que nós temos vivido hoje, as angústias prévias aí, né, queridos, que nós temos vivido, em nossos dilemas, em nossa família, no trabalho, nossas crises existenciais. Nós precisamos, como aqui diz, aguardar no Senhor. O Senhor nos fará justiça. E naquele tempo lá de angústia, que não vai demorar, muito perto de chegar a estar, né? Esse tempo, nós precisamos, se nós não tivermos uma fé alicerçada hoje, naquele tempo nós não conseguiremos ter, não conseguiremos obter assim, de uma hora para outra, né? Então, irmãos, eu oro a Deus que nós venhamos, assim como Jacó, alcançar a vitória. Jacó foi bem sucedido. O anjo olhou bem nos olhos de Jacó e perguntou: qual é o teu nome? Meu nome é Jacó. Fez questão de mostrar para ele, né, o que ele era, para ele se lembrar realmente do que ele foi capaz de fazer. O anjo sabia o nome dele. Nós precisamos confessar nossas misérias, irmãos, diante do Senhor, nos despir diante do Senhor, para que assim nós possamos receber as bênçãos que tanto nós almejamos, a transformação do nosso caráter. Na lição da Escola Sabatina passada, nós estudamos que nós precisamos manifestar em nossa vida o caráter de Cristo, refletir a glória de Deus, manifestar o caráter de Cristo, não é verdade, irmãos? Então, que nós possamos alcançar esse novo nome, que é o caráter de Cristo. E um dia, literalmente, nós iremos receber uma pedrinha branca com o nosso novo nome, né? Em nome de Jesus. Então, que Deus nos abençoe, que você e eu tenhamos essa experiência vencedora que Jacó teve, de ter o seu nome mudado, a vitória alcançada. Seu irmão não conseguiu levar a cabo, na verdade, não seu irmão, Satanás, né? Não conseguiu levar a cabo o que ele queria. Eles se abraçaram, se beijaram, se reconciliaram, passaram um bom tempo chorando, né? Choraram muito e se reconciliaram. Irmãos, o final de um fiel servo de Deus é sempre maravilhoso, é sempre feliz, né? O final de um fiel servo de Deus é sempre feliz. Que Deus nos abençoe, nos dê uma boa noite, que nós venhamos realmente colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos nesse texto de hoje, nessa história de hoje, né? Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Oremos.
Querido e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, agradecemos por essa oportunidade de relembrar mais um pouco essa história linda de Jacó, Senhor. Israel, Pai. Ô Senhor, eu gosto muito de usar essa expressão nas minhas orações. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel. O nosso Deus amado. Tu és o nosso Deus, Pai. Que nós possamos ter uma mente que não, que não cultive a incredulidade. Essas histórias aconteceram, Pai, e elas vão se repetir. E que nós venhamos estar preparados, meu Deus, para quando nós tivermos a nossa própria experiência de lutar contigo, aquela noite de Jacó foi uma noite muito difícil, nós também teremos as nossas noites de luta, como temos tido, não é verdade, Senhor? Mas essas noites irão se intensificar. E quando nós tivermos a nossa experiência, nós venhamos ser também vencedores, assim como Jacó foi. Que o nosso nome venha a ser mudado, assim como o nome de Jacó também foi mudado. Que as bênçãos de Abraão, de Isaac e de Israel estejam sobre nós. E que a bênção sacerdotal venha estar também sobre nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Amém, Louvado amém. seja o nome do Senhor. Vou tirar Amém, aqui, glória a gente. Deus.